Oi, meu nome é Giovana e conforme solicitado, que foi solicitado fazer exercícios de fortalecimento do serrátil anterior para tratamento de discinese escapular. Como solicitado foi 2 exercícios, eu vou fazer o primeiro, que vai ser em cadeia cinética aberta, em que esse exercício vai ser solicitado, então, que o paciente ele fique em decúbito dorsal. Aqui, assim, para ficar melhor. Ele vai ficar o paciente em decúbito dorsal, e aí vai ser solicitado que ele faça uma flexão do ombro, permaneça o cotovelo em extensão, e ele vai fazer um movimento de anteriorização desse ombro. Que é o músculo responsável por esse movimento, né? Quem faz a anteriorização desse ombro é o serrátil anterior. Como o objetivo desse exercício é fazer com que ele tenha um fortalecimento, então, com o decorrer do tempo, que isso seria uma fase mais inicial para tratamento, ele pode ser ocorrido usando a gravidade, ou seja, trabalhando com uma carga. O exercício ele pode ser feito com o profissional, o terapeuta, no caso, também fazendo uma resistência no momento que ele faz a anteriorização a uma gravidade pela força do peso do terapeuta com a força do paciente, né? Ou pode ser usado um halter. Como aqui no caso eu não tenho halter, eu vou usar essa garrafa. Ela tem 2 litros, tá? Mas aí ela pode ser substituída também pelo halter, tá? No caso. Aí eu vou fazer o mesmo movimento. Flexão do ombro, o cotovelo permanecendo em extensão, e eu vou fazer a anteriorização desse ombro. O exercício também, ele pode ser dinâmico ou pode ser um movimento, ele pode ser estático. Por exemplo, eu posso solicitar que ele permaneça fazendo a anteriorização desse ombro por um período de 1 minuto e depois fazer o descanso. Eu posso pedir para ele depois de 1 minuto ele faça a anteriorização de novo e permaneça com o braço anteriorizado e depois desça. Ou posso fazer esse exercício de forma dinâmica, né? Anteriorização e posteriorização, anteriorização e posteriorização, anteriorização e posteriorização. É necessário orientar que esse paciente, no momento do exercício, ele não faça esse movimento aqui, fazendo a força junto com o tronco, né? Mas que esse movimento ele seja ocorrido somente lá mesmo pela articulação do ombro. O próximo exercício é o exercício que ele vai ser daí em cadeia cinética fechada. Ele pode ser feito no primeiro momento da fase do tratamento. Ele pode ser feito de 4 apoios, né? Em que esse paciente ele vai ficar, então, com o quadril em flexão, o joelho em flexão também, com o apoio do joelho no chão, no solo. E aí eu vou fazer o apoio com o meu braço, tá? E esse movimento daí que eu vou fazer, eu vou procurar fazer com que eu tenha apenas o tronco anterior indo para baixo, no caso. E depois eu cresço para cima, como se fosse uma posição de gato, né? Aí eu faço o movimento do tronco para baixo. Depois eu faço a posteriorização do tronco. Anteriorize o tórax, no caso. Eu vou anteriorizar o tórax.
e depois eu retorno. Aí depois a questão da progressão desse mesmo exercício, eu posso fazer com o mesmo ideal, só que aí fazendo ele com as pontas dos pés lá do outro lado, né, sem o apoio do joelho no solo, e vou fazer a mesma situação, colocando o tórax para frente. E depois jogando ele para trás. O tórax vai para frente e o tórax vai para trás. Eu vou botar um pouco mais para cima para ver como é que fica lá em cima. Permaneço com a ponta dos pés lá, sem dobrar o cotovelo. Boto o tórax para baixo e para cima. Eu procurei dividir esse vídeo em 2 momentos, tá? Pra ficar bem visível como é que fica o movimento durante que eu vou fazendo esse exercício em cadeia cinética fechada. Então, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que fica essa questão, tá? Então, eu vou abaixar aqui. Essa cadeia aqui eu vou conseguir fazer somente aquela que fica com um apoio do joelho, né? Então, eu vou fazer o apoio do joelho e do antebraço, para que possam ver como é que fica esse movimento da escápula enquanto eu vou fazendo a depressão do meu tórax, né? Levando o tórax para frente, no caso, baixando o tórax para o chão, né? Levando o meu tórax para o chão. Então, há uma... Deixa eu fazer melhor. Então, quando eu consigo fazer, não sei se consegui deixar bem visível, porque como eu tô sozinha fazendo esse exercício, fica um pouco complicado, tá? Mas acredito que o exercício em si, ele seria exatamente isso. Entre as escápulas, quando eu coloco o tórax anteriorizando esse tórax pro solo, no caso pro chão, posicionando esse movimento pro chão, meu tórax, né, pra frente. Entre as escápulas, ela fica um espaçamento, para quem tem essa situação de discinese, né? Ele vai ficar um aprofundamento e aí ele vai fazer o fortalecimento, que é justamente o momento quando eu subo. E aí essa profundidade entre as duas escápulas, direita e esquerda, ela diminui quando eu subo. E quando eu faço a descida do tórax, há uma profundidade que fica entre as duas escápulas, né? Que é justamente esse fortalecimento. Então, quando no momento que eu estou fazendo tanto 4 apoios, fazendo com o antebraço como apoio, ou fazendo as mãos e a ponta dos pés, ele tem a mesma ativação do serrátil anterior, fazendo o procedimento de fortalecimento, só que aí fazendo ela de cadeia cinética fechada, certo? Então, esses seriam os 2 exercícios para ambos os fortalecimentos, sendo que quando eu faço o exercício em decúbito dorsal, que é em cadeia aberta esse exercício, ele é uma progressão de uma primeira fase do tratamento. Depois, a segunda fase, eu posso tratar com o apoio do antebraço e com o joelho em apoio também no solo.
ou depois fazendo um outro avanço a partir do momento que eu verificar que há um bom condicionamento físico desse avaliado, né, do paciente em si. Eu posso fazer ele de 4 apoios, fazendo com a ponta dos pés e a palma da mão sobre o solo, então, para fazer o tratamento, certo? Então, esses seriam os 2 exercícios para fortalecimento do serrátil anterior.